Oi, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Simone. Eu sou criadora de conteúdo já tem um tempo. Eu tenho um outro canal que fala sobre criação consciente da realidade. Naquele canal antigo, eu falava todos os meus processos que envolveram a manifestação de coisas absurdas, né? Coisas diferentes. Provavelmente alguns de vocês que vão chegar aqui já conhecem o outro canal e a parte da minha história. No outro canal eu falava sobre criação consciente, mas eu queria desenvolver um método, um protocolo, um processo pelo qual todo mundo pudesse criar a realidade que desejasse. E eu fazia isso baseado nas evidências da minha própria vida, né? O que eu fazia, o que eu fiz antes de conseguir uma grande manifestação, uma grande vitória, uma grande conquista, né? E quem me conhece sabe que a maior parte das coisas que eu conquistei foram por meios não convencionais, assim, não foi por formas que a nossa mente racional é capaz de prever. A maioria delas foi por formas completamente diferentes, né? E naquele canal, gente, eu tentava fazer esse processo, criar um método, né? Só que era tão complicado porque algumas coisas faziam sentido para algumas manifestações e outras coisas faziam sentido para outras. Para alguns tipos de criação, eu visualizava, eu imaginava, eu me envolvia com aquele cenário. E para outros, não. Para outros, eu simplesmente acontecia, né? Simplesmente acontecia. E eu fiquei por muito tempo tentando colocar de forma científica, matemática, protocolar como que se cria a realidade. Foi até que ano passado, gente, eu mudei a minha vida radicalmente com relação ao meu peso. Há alguns anos eu já estava muito acima do meu peso. Eu estava mais de 10 quilos acima do meu peso e eu não conseguia emagrecer. Desde a pandemia que eu tive filho e tal, e eu só vim num processo de decadência, né? E ano passado, gente, a minha chave simplesmente virou. E como que eu consegui emagrecer? Eu perdi 17 quilos, né? Querendo perder 10, no mínimo com muito sacrifício, achando que 10 já seria excelente. E eu consegui chegar até 17, foi quando eu parei de fazer o processo que eu estava fazendo. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui nesse canal não assim, exatamente o que eu fiz vai ser o mesmo que você vai fazer, tá? Porque hoje eu tenho um outro entendimento sobre manifestação. Hoje eu creio que qualquer coisa que você queira ter, viver, ser, você precisa já estar internalizado. Isso já tem que estar interno dentro de você. Você já tem que ter comportamentos condizentes com a vida, com a realidade que você quer ser, quer viver, quer experimentar, quer criar. Então, olhando para o meu processo de emagrecimento, né, que eu já estava, como eu falei, há mais de, 6, 7 anos tentando e não conseguindo emagrecer, o que eu comecei fazendo? A primeira coisa que eu queria, né, que eu determinei, é que tinha que ser fácil. Não adianta, gente, não adianta, eu vou fazer dietas mirabolantes, vou fazer, rotinas rigorosíssimas de exercício e tal. Não, eu já tinha tentado isso tudo e não tinha dado certo. Eu entrava em academia, ficava 1, 2 meses e não via resultado sair. Então, o que eu tinha determinado é que tinha que ser fácil, que tinha que fluir. Porque não necessariamente, né, a gente foi ensinado que tudo na nossa vida tem que ser difícil, mas não necessariamente. A gente pode conseguir as coisas de uma forma fácil, a gente pode sim conseguir que as coisas cheguem pra gente, a gente fluindo na vida, né, sem muito esforço, do contrário que a gente aprende, né, desde criança, que tudo, que a gente precisa de ter, se sacrificar para conseguir as coisas, do contrário a gente não consegue nada. Isso tudo é só um dado na nossa mente, tá? Vamos considerar assim, é só uma crença, como a gente fala. Na verdade, isso é um dado. É algo que tem assim, eu só consigo se for difícil. Então, tudo que iria te levar pelo caminho fácil, automaticamente você descarta. Automaticamente o teu sistema nervoso não vai nem considerar a possibilidade de você conseguir aquele objetivo de forma fácil, né? Porque já tem até ditado que fala, né? O que vem fácil, vai fácil. Então, assim, nós estamos condicionados culturalmente a conseguir as coisas de forma difícil. E a gente não vai aceitar, o nosso cérebro e sistema nervoso não vai aceitar que seja de forma fácil. Automaticamente vai rejeitar qualquer caminho fácil.
Então, ano passado, gente, no meio do ano, mais ou menos em julho, eu falei assim, não, se eu tiver que emagrecer, se eu tiver que voltar à pessoa que eu era, porque eu realmente não estava me reconhecendo no espelho mais, e enfim, eu olhava pro meu passado e eu falava, nossa, o que eu me tornei, por que eu cheguei nesse ponto, e ficava me lamentando. Ao invés de me lamentar, eu falei assim, vai ser fácil, eu quero que seja fácil. E aí tá, e aí eu comecei inconscientemente a ter pequenas atitudes que condiziam com a pessoa que eu queria voltar a ser, a Simone magra, tá? O que uma pessoa magra faz, gente? Uma pessoa magra, ela come bem, ela se exercita, não tem problemas com relação a isso, não é nenhum sacrifício, mesmo porque, gente, já foi provado. Quando você faz as coisas de forma sacrificial, com muito esforço, com muito estresse, você libera cortisol na sua corrente sanguínea. E o cortisol automaticamente vai diminuir o teu metabolismo, vai impedir que você emagreça, vai impedir que o seu organismo funcione de forma equilibrada, normal. Então, assim, se você fizer com um esforço achando que vai conseguir, no caso do emagrecimento, você vai estar dando um tiro no pé, porque é justamente o oposto, né? O excesso de estresse vai te impedir de emagrecer, porque o teu metabolismo natural vai estar comprometido no estado de sobrevivência, tá? Isso é neurociência, isso é biologia, isso não tem nenhuma novidade. Então, eu comecei a ter pequenas atitudes, como por exemplo, eu queria comer um doce, né? O que eu fazia? Ah, eu vou comer um biscoito recheado, vou comer um bolo, alguma coisa assim. Um chocolate. Aí o que eu fazia? Não, tá, eu vou comer um chocolate, mas eu vou comer a versão diet. E um pedacinho só. Então, assim, eu fui automaticamente... Foi até inconsciente, tá, gente? Não foi de forma racional, não. Foi inconsciente, porque eu estava me tornando a pessoa magra que eu era. Eu estava voltando a ser aquela pessoa. Então, eu fui trocando pequenas coisinhas, substituindo pequenas coisinhas do meu dia, que, no final das contas, se somaram e fizeram uma grande diferença. E nisso, gente, que eu comecei a mudar pequenos hábitos, né? E estava aberta, não estava ansiosa. Na verdade, eu até tinha comentado com a amiga que eu tinha desistido de emagrecer. Então, como eu estava nesse processo de ser tranquilo, de ser fácil, que se eu não emagrecesse também não teria problema, tal. Eu queria, mas se eu não emagrecesse também não teria problema. Então, eu estava bem tranquila. Foi me aparecer o Dr. Renan, que eu já contei em outros vídeos, né? O Dr. Renan Botelho foi a pessoa que apareceu para mim no Instagram com uma proposta de fazer um jejum, né? De perder 5 quilos em 7 dias. E como eu gosto de fazer jejum, como pra mim, Simone, é fácil fazer jejum, foi a porta de entrada para aquilo que eu queria. Então, assim, como eu me conhecia, né? Eu já sabia que pra mim era fácil, eu resolvi dar um voto de confiança pro doutor. E aí eu entrei no programa dele, nesse programa de 5 dias, né? Perder 5 quilos em 7 dias. E fui fazendo exatamente o que ele mandava no programa. Eu comprei a balança para pesar. Se tivesse que pesar meia banana, sei lá, 20 gramas de banana, eu pesava 20 gramas de banana e descartava a outra parte. Eu segui fielmente o que ele fazia, porque eu não queria nem pensar, gente. Eu não queria pensar, porque quando a gente pensa, às vezes, a nossa mente fica matutando, mas não pode, isso é impossível, isso não vai acontecer, eu duvido muito, mas eu já fiz isso e não deu, né? A nossa mente, ela fica inventando histórias para manter a nossa situação, para manter a gente no mesmo lugar, porque ela entende que se a gente sair para um lugar desconhecido, esse lugar, ele pode ser ameaçador. Então, a nossa mente, ela conversa com a gente na tentativa de manter a gente no mesmo lugar, tá? Porque para ela, o importante é garantir a nossa sobrevivência, a nossa vida, tá? Mesmo que racionalmente a gente saiba que estar acima do peso, estar sedentário, não vai levar a gente muito longe. É porque é inconsciente, é o nosso sistema automático, o nosso corpo, o nosso cérebro e o sistema nervoso que fazem isso com a gente. Quando a gente compreende isso, a gente consegue driblar, né, essas conversas internas na direção do que a gente quer. Então, quando apareceu o Dr. Renan na minha vida, gente, eu entrei nesse desafio, eu consegui perder 4 quilos. E eu fiquei extremamente surpresa, porque há muitos anos eu não conseguia perder nada. Pelo contrário, a cada ano eu ganhava mais 1 ou 2 quilos. E eu já estava, assim, realmente eu já tinha desistido
de voltar a ser a Simone que eu era. E quando eu perdi 4 quilos, eu pensei assim, cara, é isso que eu quero. Eu vou entrar no programa dele, porque ele abriu, né, as vagas pro programa dele. E eu falei, é isso mesmo, é isso que eu quero viver, é isso que eu vou fazer, porque deu certo e eu confiei nele. A minha mente começou a acreditar no processo, a minha mente começou a acreditar que era fácil fazer isso. Então a minha mente, o meu sistema nervoso e o meu inconsciente começaram a aceitar a ideia de que seria tranquilo eu emagrecer. E eu fui ficando animada. E eu entrei no programa dele, fiz tudo direitinho, segui todo o protocolo, fiz os exames, né? Eu achei bem interessante porque ele pede exames, ele avalia o nosso metabolismo e corrige o que tiver atrasando, diminuindo o metabolismo, enfim. Fiz todo o processo, me entreguei ao processo e no final dos 45 dias eu tinha perdido 11 quilos, né? Lembra que eu falei que a minha meta era perder 10? E eu perdi 11. Gente, quando eu percebi que eu tinha conseguido essa vitória, essa conquista, foi aí que deu uma acelerada nos meus resultados. Porque eu não fazia exercício, eu entrava nas academias para emagrecer, mas eu não sabia como conduzir a dieta. Nunca emagrecia. E eu falei assim, aliás, o doutor falava assim, que o exercício é responsável por apenas 5% da perda de peso, né? Tem que corrigir outras coisas antes, né? Se você tem problema de tireoide, enfim, problema de saúde que diminui o teu metabolismo. Se isso tiver tudo corrigido, qualquer dieta vai funcionar. E o exercício vai potencializar, óbvio. E eu perdi esses 11 quilos sem fazer nenhum exercício, gente. E aquilo ali me deu um gás, a minha cabeça mudou tanto. Eu olhava no espelho, eu botava as roupas que eu não vestia há 6, 7 anos, até mais do que isso, e eu me sentia bonita. Eu olhava no espelho e falei, gente, tá dando a roupa, olha, eu fiquei tão surpresa com o meu resultado, que aquilo ali só foi um gás para eu continuar, né? Aí depois eu entrei na academia, comecei a melhorar, aí eu já tinha outros objetivos dentro da academia, eu não queria mais emagrecer, eu queria melhorar o aspecto físico, enfim, né? Eu ainda tô nesse processo. Mas o que eu quero chegar aqui, o que eu quero dizer para você aqui, com tudo isso, a conclusão que eu cheguei, olhando a minha vida, olhando como que eu consegui isso que pra mim era difícil, né? A gente tá falando da questão de perda de peso, mas isso serve para qualquer situação na nossa vida. É a nossa autoimagem. Como que a gente se enxerga, né? A forma como a gente se sente no mundo. Se a gente se sente incapaz, se a gente se sente não merecedor, fraco, se a gente acha que não vai chegar a lugar nenhum porque a gente não tem competência, a gente não tem força de vontade, a gente conta essas histórias para nós mesmos, né? Nossa mente fica falando isso. Se a gente acha tudo isso, cara, não adianta você fazer qualquer coisa que você não vai conseguir. Não adianta plantar que você não vai colher, tá? Porque é algo que transcende o nosso entendimento, na verdade, né? É algo muito maior do que aquilo que a gente pode compreender falando em neurociências, em ciências biológicas, em química corporal, em energia, em vibração. Tá tudo conectado, tudo é uma coisa só, não existe energia, vibração ou neurociência. São formas de explicar a mesma coisa. Então aqui nesse canal, gente, eu quero trazer para vocês uma linguagem muito mais acessível, muito mais fácil, daquilo que eu tô aprendendo, uma nova versão, uma nova forma de ver a criação consciente da realidade. Não é nada um bicho de 7 cabeças, não tem que fazer nenhum ritual, não tem que pular ondinha, não tem que ficar visualizando, não tem que ficar... Não precisa. Você até pode fazer, mas é um comando cerebral. É como a sua autoimagem, é como você se enxerga. E esses comandos, essas práticas e técnicas, isso só vai mudar a forma como você se enxerga e como você enxerga o mundo. Esse é o grande segredo. Não tem nenhum grande mistério de criar realidade, de visualizar, com detalhes ou botar data para. Não precisa. É você se tornar a pessoa que você vive naquela realidade. O que você precisa aí? O seu objetivo. Vamos pensar. Vai dentro do teu coração. Lá no fundo, o que você quer alcançar? Escolhe uma área da tua vida que você queira ganhar, viver, experimentar, enfim. Dentro disso aí, o que você precisa fazer? Quem você precisa se tornar? Você se enxerga como uma pessoa que vive aquela realidade? Você se enxerga isso? Porque no caso do meu emagrecimento, eu tinha referências, né?
Eu sabia como eu era há 10 anos atrás, eu sabia como era o meu corpo, eu sabia como era a minha estrutura, eu sei, eu tô aprendendo, mas eu já sei muito da forma como o meu cérebro e o sistema nervoso funciona, como que eu funciono melhor. Então isso, o autoconhecimento, né, o conhecimento de como você funciona, vai te conduzir ao teu objetivo. Então, se você escolher um objetivo que você queira chegar, você tem que se tornar a pessoa que é capaz de viver aquela vida. Né? Não adianta você ganhar 30, 40 milhões na Mega Sena se você não é a pessoa que é milionária. Porque você vai acabar perdendo, né? Isso é fato, isso a gente vê. Tem vários exemplos aí para nos mostrar isso. E outras situações também, por exemplo, uma mulher que quer se tornar mãe e não consegue, tenta de tudo e não consegue. Daqui a pouco, quando ela esquece, ou quando ela adota um filho, ou quando ela adota um bicho, ela se torna mãe, ela consegue engravidar. Então, assim, ela primeiro se tornou a pessoa, depois ela conseguiu manifestar, depois ela conseguiu trazer aquilo para a realidade física dela. Então, o grande tchan aqui, né, o grande plot twist da história de criação consciente da realidade é o que você pode fazer hoje, mesmo pequenininho, mesmo coisa pequena. O que você pode fazer para ser ou começar a ser a pessoa que vive a realidade que você está escolhendo viver. Por isso, gente, que o vídeo aqui hoje se chama Cansei de criar conscientemente a minha realidade. Tá? Eu não quero me criar, eu quero me tornar a pessoa que atrai as possibilidades, que entra em ressonância com as oportunidades, que flui com a vida, né? Porque uma vez você se tornando essa pessoa, mesmo com pequenas atitudes diárias, todas as oportunidades vão estar ali para você, vão chegar para você sem você fazer esforço nenhum, tá? É assim que a vida tem me mostrado. Hoje eu tenho a total clareza que o segredo para isso tudo é você se tornar a pessoa que vive aquela realidade, é a sua autoimagem, é como você se enxerga. Não só na época do emagrecimento, que eu comecei o processo de emagrecimento, eu trocava coisas para comer. Eu também fazia coisas por mim que eu não estava fazendo há muitos anos. É tomar um banho relaxante, é comprar um creme para passar na pele, é admirar a maciez da minha pele, é comprar roupas novas, roupas íntimas novas, porque eu andava com tudo de qualquer maneira, velho. É começar a olhar para mim de uma outra maneira, era começar a cuidar de mim. E quando eu comecei a cuidar de mim, as coisas simplesmente fluíram para mim. Então é isso que eu quero que você reflita hoje para você. O que você não tem feito para você, que se você estivesse fazendo hoje, você estaria muito mais perto do seu objetivo. Não é sobre técnica, não é sobre afirmação, não é sobre visualização, até mesmo crença, tá? Você pode ter uma crença, mas você pode agir contra aquela crença. No início você vai se sentir desconfortável, mas à medida que você vai repetindo, aquilo que você está fazendo de novo vai começar a ser o seu novo padrão. Os processos neurais, os caminhos neurais são assim. É igual uma trilha. Quando você anda muito por uma trilha, o mato ali naquele caminho vai estar morto, né? Vai formar a trilha. Se você começar a andar por outro caminho, virgem ainda, né? Com mato selvagem, você vai começar a andar ali, vai começar a formar o quê? Uma nova trilha. E a trilha antiga vai sumir. Então é tudo sobre isso, gente. O que você pode fazer hoje para começar? Pequenas coisas que você pode inserir no seu dia a dia, na sua rotina, para você se tornar a pessoa que vive aquela realidade, tá? É isso. É só isso que eu quero convidar você a fazer hoje. Bora, gente. Se você gostou do conteúdo, me fala aqui embaixo. Conta aqui, coloca aqui nos comentários o que você vai começar a fazer. Se você realmente já percebeu que quando você muda a tua mente, quando você se olha de outra forma, as coisas externas, o mundo externo muda. Seja a mudança que você quer ser no mundo, né? A gente tem esse ditado também. Então escreve aqui pra mim nos comentários. Vamos tornar esse espaço aqui um espaço comunitário, de troca, de aprendizado. Eu quero saber a tua experiência, eu quero saber a forma como você percebe a sua vida, como você conquista os seus objetivos. Vê só se não tem a ver com a sua autoimagem. Toda vez que você se sente a pessoa que vive a realidade, aquilo começa a vir pra você, tá? Conta pra mim, um super beijo e até o próximo vídeo.